senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que participam dessa sessão, funcionários, guarda municipal, suplentes de vereadores, também os munícipes que acompanham pela TV Câmara. Eu tenho 3 assuntos. Eu me sinto na obrigação, enquanto educador, de fazer uma referência, em primeiro lugar, à vereadora e secretária Mary, pela Escola de Paz que está sendo desenvolvida no município, até porque acredito que, se a família não for parceira do processo educacional, nós vamos ter uma educação capenga. Não dá para fazer educação sem a participação da família. E a Escola de Paz, ela é desenvolvida por um grupo da Secretaria de Educação, por psicólogos, que estabeleceram uma rotina de 14 encontros, de 2 vezes por semana, de 1h30, onde eles interagem com as famílias, levam elementos de formação, conseguem discutir e refletir sobre o papel do pai na escola, dos filhos. E nós vivemos um momento bastante crítico, principalmente na área educacional, quando nós estamos vendo o aumento da violência, o aumento do bullying, as agressões dentro dos espaços educacionais. Temos ontem o episódio da Universidade Federal, eu estava lá, a gente presenciou tudo aquilo que ocorreu. Isso demonstra que a comunidade, os pais, têm que estar no dia a dia das escolas, têm que fazer parte da escola. Não basta colocar os filhos na escola e achar que a escola é um depósito. Não. A escola, ela cumpre o seu papel enquanto mediadora do processo de aprendizagem e cabe às famílias estarem juntos. Tá? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço à Mary pela iniciativa e dizer que pode contar com esse vereador, com essa casa, porque esse é um projeto que precisa ser divulgado e apoiado. Um outro que eu também me sinto na obrigação é que eu fiz dessa tribuna uma crítica, um questionamento à Secretaria de Ação Social do vereador, do ex-vereador Lédio, quanto à questão das pessoas em situação de rua. E é importante que a gente esclareça. Ele me mandou uma carta, mandou um documento que eu solicitei através da nossa reunião de segurança, até para dar um retorno para a população. Ele coloca aqui, depois até, se tiver tempo, que eu tenho um outro assunto que eu pauto que seja também importante, que é a questão da segurança, que em 2013, quando ele assumiu, nós tínhamos em torno de 600 pessoas em situação de rua. E no ano passado, eles foram retirados da rua 592 pessoas. Dessas, 256 aceitaram intervenção em comunidades terapêuticas. E as outras foram recambiadas, mandadas para os seus municípios, foram trabalhadas a questão do emprego. Né? E daí nós temos uma série de retorno que ele deu, do ano 2003, foram encaminhados também 494 pessoas para comunidades terapêuticas, sendo que dessas 256 estavam nas ruas. E as outras são provenientes de outros programas, do CRAS, do CRES, do CAPS, mas a Secretaria está fazendo o seu papel e aumentou em muito o atendimento. E aqui surge um problema que eu vou pedir ao senhor presidente, é que as outras cidades, nossas vizinhas, as nossas co-irmãs do espaço conurbado, estão enviando para São José resolver o problema da situação de rua. Como aqui tem um atendimento hoje já organizado, oferecendo alimentação, oferecendo as questões de saúde pública para todos que estão ali, nós estamos recebendo de Florianópolis, de Biguaçu e de Palhoça. Eles recolhem lá e mandam vir para São José, porque aqui eles estão mandando de volta, estão dando condições, estão recebendo. Então, eu quero propor, senhor presidente, que a gente faça uma reunião com as câmaras de vereadores, ou que a gente chame os secretários nessa casa, para que a gente estabeleça uma parceria. São José está fazendo a sua parte, só que São José não pode se responsabilizar pelas situações de ruas dos outros municípios. Tá? Então, eu quero deixar esse registrado aqui. Agora, eu quero levantar um problema. Ontem, eu recebi um telefonema da secretária Sandra, delegada-geral, bastante angustiada, porque ela tinha recebido uma determinação, uma decisão judicial, né, da Vara Regional de Execuções Penais, dizendo que era para ela liberar, né, soltar 15 presos. E isso deixou a delegada, imagina a situação dela de angústia, como delegada que promoveu a investigação, com a polícia militar que foram lá prender as pessoas, tá? E de repente eles têm que ser colocados de volta nas ruas. Na verdade, ela me ligou como presidente da comissão e num desabafo que eu entendo a angústia dela, né, pelo papel que ela ocupa enquanto coordenadora, delegada-geral e pelas atribuições que ela tem, principalmente na área criminal, e ela dizia: professor, eu estou muito angustiado, muito triste, porque eu tenho que colocar nas ruas pessoas que não deveriam estar lá, que estão esperando julgamento. E acaba as pessoas, o cidadão de bem, tendo que se enjaular, porque nós temos que nos prevenir, porque a primeira e a segunda DP estão abrindo as portas, até porque, se os senhores olharem, a gente fica chocado, quando vê
aqui pode, Cezinha, se quiser mostrar, quando tu vê essas fotos da DP, da primeira, da segunda, onde tu vê as pessoas amontoadas, porque geralmente todo mundo diz, tem que chamar os direitos humanos, é isso, todo mundo faz suas críticas, mas a gente também tem que ter respeito para com as pessoas, pelo menos pela sua integridade. Tá? Essas pessoas estão lá, tinha pessoas com os braços quebrados, mulher grávida, pessoas com problemas de saúde seríssimos, e o sistema está em greve, não tinha como atendê-los. Tem uma superlotação, onde cabem 75, tem 150, e foram colocados na rua. E ela daí faz um questionamento, que é o que eu quero pautar. Ela disse, professor, quero que o senhor saiba que o ano passado eu consegui, junto ao governo do Estado, alocar um recurso no orçamento para a construção de um presídio, num complexo de segurança para o município de São José. Eu e um outro prefeito, que foi de Balneário Camboriú, solicitamos ao governo e foi colocado. Para minha surpresa, ela disse, eu estou esperando até hoje uma audiência com a prefeita. Eu não consegui o terreno em São José. No mesmo período, e daí depois eu quero fazer uma menção ao vereador Vino, no mesmo período, Balneário Camboriú foi lá, alocou, conseguiu o terreno e já está construindo. E que a faixa de terra, o valor de Balneário Camboriú é muito maior do que a nossa, né? Porque lá é uma faixa litorânea e já está em construção. Nós não temos. Eu sei do esforço do vereador Vini, por isso eu quero citá-lo, em buscar solucionar principalmente as nossas angústias quando a gente vem nessa tribuna falar. Mas essa é uma questão que extrapola a ação do líder do governo, porque eu sei do seu empenho, mas precisamos startar nessa casa um compromisso maior com a Secretaria de Segurança do município. Não dá para nós ficarmos de braços cruzados, quando nós temos instrumentos nas mãos que poderiam facilitar, viabilizar uma solução, porque não basta discurso. No ano passado eu estive aqui com a secretária, foi projetada aqui uma série de slides, muito bonitos, tudo isso, mas não responde, não basta ter teoria, não basta ter ideias. Nós não temos um planejamento para o município, e planejamento, quando eu falo em planejamento, é uma coisa sistemática. Os objetivos, as ações, período, prazo, tempo, orçamento, onde é que se tira, como é que se faz, mas isso não acontece. E nós não podemos, o cidadão comum não pode ficar refém disso. Daí, quando a gente vê uma situação dessa, que as pessoas... Nós estamos vendo os nossos presos, as pessoas detidas sendo colocadas nas ruas, o cidadão tem todo o direito de questionar os políticos, tem todo o direito de nos cobrar. E é isso que eles nos cobram, o que vocês estão fazendo, que não reagem, que não fazem nada. Então, eu quero solicitar novamente, eu hoje consegui algumas audiências para a semana que vem com a prefeita, foi agendado, mas essa é uma audiência que eu não tinha pautado, mas eu não preciso estar presente. Eu acho que é uma questão de relação institucional, é a secretária, é a delegada-geral de polícia, que a prefeita receba ela, que a secretária de segurança receba a delegada, e que a gente deixe as nossas diferenças para trás. Vamos tratar da questão de segurança, que ela é muito mais importante. E eu fico assim preocupado quando eu percebo que algumas ações que poderiam ser desencadeadas e que têm uma urgência, elas são relegadas a segundo plano. Tá? E nós temos que ser aqui bastante firmes na nossa cobrança, porque não dá para a gente só lamentar na hora que a gente vê nos jornais as fotos, a hora que a gente percebe, porque daqui a pouco nós vamos ser as vítimas, nós somos as vítimas desse processo todos. Tá? E a gente sempre pensa que não acontece com a gente. Então, nós temos que olhar para a segurança com outros olhos. Nós estamos aqui com um projeto nessa casa de abono para policiais, que eu acho que a gente tem que discutir essa questão mais a fundo. Também estamos com um projeto aqui de discussão do fundo, né? Então, tem algumas questões que têm que ser pautadas e têm que ser tratadas com responsabilidade. Né? O município não aguenta mais essas ações. E nós estamos, assim, principalmente na segurança, deixando as coisas em segundo plano. Então, eu quero pedir... Aqui não precisa o vereador Vino ficar... Eu acho que é importante, vereador, o seu papel é importante, mas a prefeita e a secretária têm que respaldá-lo. Eu tenho que respaldá-lo e dar uma resposta. Eu não posso ouvir uma secretária, uma delegada me ligar, como presidente da comissão, angustiada, dizendo assim, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu fico nessa situação? Tendo que abrir as portas daqui da cadeia, porque o município ainda não discutiu a criação de uma prisão no município. E eu acho que nós temos que ter. São José é responsável pelos seus presos, como Palhoça, Florianópolis, Biguaçu tem que ter. Porque daqui a pouco nós estamos aí criando uma situação, um caos no município. Então eu queria pedir aos que estão me assistindo da prefeitura, tá, para que starte isso logo, chame a delegada e vamos ter uma conversa de pessoas responsáveis.
políticos, pessoas que ocupam espaços de responsabilidade pública e que a gente resolva e dê o encaminhamento para isso. Senhor presidente, obrigado. Vereador Chico, pelo tempo de 6 minutos.